Olá, estamos aqui hoje para mais um podcast da Noble Assessoria Contábil. É um prazer ter você aqui. Então, primeiramente, deixe o seu like, depois, ao final desse vídeo, compartilhe para mais pessoas. E hoje, em nosso podcast, temos o prazer de receber mais um cliente da Noble, os sócios da Fratello, pizzas e burgers, e agora, refeições também, certo? Sim. Sejam muito bem-vindos, Sérgio e Eulália. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? Espero que seja uma conversa muito interessante, com bastantes insights para quem está nos assistindo. E sejam bem-vindos. Obrigado. Para a gente começar, nós gostaríamos de saber um pouquinho sobre a história do casal, as curiosidades, como que se conheceram, para daí a gente entrar um pouquinho no empreendedorismo, né, que é o negócio de vocês hoje. Como vocês se conheceram, como que surgiu o amor? Conta um pouquinho pra gente. Eu começo? Pode começar. Oi, gente. Tô me sentindo Silvio Santos hoje. Colocamos ela nessa fria de fazer ouvir. Colocaram a gente nessa fria. Engraçado, tá todo mundo de preto. Exato, viemos combinando hoje. Todo mundo elegante. Eu e o Sérgio, a gente se conheceu no nosso antigo emprego. Também na área de alimentação. A gente trabalhava nessa área já. Eu tô nesse ramo há 16 anos. Bastante tempo Bastante tempo. Atendendo, fidelizando. Clientes e sempre na gestão. E o Sérgio era um dos gestores de uma das lojas desse restaurante que a gente trabalhava. E por acaso, assim... A gente trabalhava em lojas separadas. E já tava de olho ali. Já tinha interesse. Quando tinha oportunidade ali, né, de conversar ou de... Já visitava outra loja. Deixa que eu vou, né? Deixa que eu vou. Perfeito. E aí nasceu, então, o vínculo. Nasceu a minha loja que eu trabalhava, o restaurante que eu tava, entrou em reforma. E eu fui passar 15 dias na loja dele. Então, assim, ele muito japonês, né? Já viu? É uma estátua. Mais tímido. Estátua da China era ele. Eu passava assim... Sem expressão? Nada, zero. E eu sempre nunca imaginava que ele fosse solteiro. Nunca me passou por essa... Nossa, um cara tão sério desse, né? Eu achava que ele era casado e eu só passava por ele e fazia assim, ó. Assim, nem sorriso me dava. Passava a fazer assim. Quem dirá falar um oizinho, como né? Como a gente, quem trabalha mais na área do administrativo, da gestão, a gente é os últimos a ir embora. Sim. Então, só depois que você termina relatório, fecha a caixa, tudo aquilo, eu ia embora. E ele que abriu o portão pra mim. E ele ainda ficava, né? Porque ele saía junto com outro gerente da rede. E um dia, eu daí voltei pra minha loja, né, e tal, Terminou o período lá, né? Fui pra minha loja. Daí um dia, um gerente tava trabalhando comigo nessa noite. E ele chegou em mim e falou assim, Eulália, você não sabe quem tá falando de você. Tá perguntando de você. Olha. Daí eu olhei e falei assim... A última pessoa que você imaginava era ele, né? Nunca imaginei. Falei, eu chamava ele de velho. Velho, você tá me enchendo o saco, né? Você tá brincando com a minha cara. Ele, não, é gente boa, finíssima. Você vai adorar quando você souber. Fazendo a propaganda ali já. Não, ele fez um marketing. Foi o Cupido, O pitch de venda. O pitch de vendas do Sérgio foi excelente. Daí ele fez e falou assim, é o Sérgio. Né? Aquilo, meu chão, se tivesse um buraco, eu tinha entrado, assim. Eu fiquei assim, será que esse velho tá mentindo? Ele, será? Porque é assim, né? Tentando fazer uma ponte ali, né? Eu não tava acreditando muito. Ele falou, tô falando a verdade, não sei o quê. Naquela mesma noite, o Sérgio foi lá, na loja. E levou um pavê. Era pavê? Ou era mousse? Não, acho que era chocolate de barra. Era um docinho. Era um docinho. Sei que depois, várias vezes, ele levava alguma sobremesa, alguma coisa que a irmã dele faz. A irmã dele é doceira, muito boa. Mas já nas estratégias ali, né? E ele levava, e final de noite, eu comia aquele docinho e tal, né? Até que um dia... Daí esse mesmo gerente um dia falou assim pra mim. Eulália, eu falei pro Sérgio te adicionar. Acho que Facebook, foi no Facebook? Na época. Na época, eu falei pra ele te adicionar no Facebook e mandar uma mensagem pra você. Quando ele me falou isso, naquele dia, eu entrei no meu Facebook e tinha uma mensagem do Sérgio. A solicitação já tava lá. Uma solicitação do Sérgio. Vamos se conhecer? Vamos se conhecer? Quero te convidar pra ir almoçar comigo. Que bacana, o cara de atitude. Eu chamei pra almoçar, que a gente trabalhava à noite, né? Sim. Tinha que ser de dia. Foi estratégico também. E assim, pandemia, todo mundo de máscara, aquela coisa. Não, tinha que ir nos lugares e usar máscara, não podia ter muito contato.
E a gente almoçou e desse almoço Nunca mais. Começou nunca mais ficamos. a relação. Que Ah. legal. É difícil, Que por bacana. causa que ela não descia a máscara pra dar um beijinho. Ah, por causa da pandemia, né? E que bacana, né? Só uma observação até aqui, né? Porque tem empresas que não incentivam as pessoas ficar junto, ou mesmo a questão familiar, né? E lá, pelo contrário, seu gestor já estava incentivando vocês ficarem juntos, né? Lá não é assim. Você podia ter um familiar, Uhum. mas não na mesma loja. Ah, bacana. Daí dava certo porque ele tava numa loja e eu tava em outra. Que bacana. Então, tanto é que foi uma luta pra gente conseguir folgar no mesmo dia da semana. Passou um período grande, a gente sofria, não se via, né? E aquela coisa. Que bacana. Mas que bom que o seu gestor fez essa ponte, né? Legal, né? A Sim, pessoa foi muito viu legal. que duas pessoas têm potenciais e unir elas, né? Que bacana. E estamos até hoje, né, amor? Que bom. Até hoje. E aí, Até de lá hoje. pra cá, como é que foi a história de vocês começarem a empreender no seu próprio negócio? Então, daí passou esse período, né, e tal, de vucu-vucu, vai conhecer, namorar e tal. E o Sérgio, ele é muito... vamos fazer tal coisa, uma novidade, uma coisa na cozinha, assim, Que sabe? legal. Sempre com ideias. Sempre com ideias. Daí começou a surgir a ideia da pizza. Fazer pizza pra vender. Certo. E a gente vendia pro pessoal que trabalhava com a gente mesmo, sabe? Uhum. De forma artesanal, né? E a família do Sérgio, as irmãs dele são muito, mas muito unidas. É uma família muito unida mesmo. Bacana, Sérgio. E elas super abraçaram a causa e elas vendiam. Então, assim, não tinha um cartãozinho assim, mas a gente falava, tal dia vai ter uma pizzada. William, você quer comprar? Ah, tipo os eventos, assim, né? Então, uma vez por mês a gente fazia aquela pizzada, vendia Sim. pra conhecido, Uhum. amigo, né? Fazia E toda a esse linha de aqui, produção. meu Deus do céu, e eu morrendo de vergonha de queimar a cara. Porque vai que você faz um produto ruim, né? Começa a divulgar pra amigos, né? Né? Família. Daí ele começava a vender pro pessoal da nossa empresa Aham. mesmo, onde a gente trabalhava. E fizemos uma vez, vendeu um pouquinho. Fizemos uma segunda vez, vendeu mais um pouquinho. Até que na terceira vez, eu acho, né? Esse aqui, ele e as irmãs dele, danou vender um monte. Que eu peguei um dia e falei assim, parou, chega. Para de vender esse negócio, pelo amor de Deus. A gente Com não vai medo, dar né? conta. Não, A gente não vai dar conta, não tem... E eu preocupada. Falei, meu Deus, a gente vai queimar... E Nossa, que bacana, tipo, você tem uma visão mais de se arriscar, né? E você com uma atitude mais conservadora, né? Total. Eu sou o medo do casal. Ah, mas é um equilíbrio Ele ali, não. né? Tem que ser. Ele é o que falou, não. Vamos fazer acontecer. E engraçado que, pra começar a Fratello mesmo, quem pediu as contas primeiro fui eu. Deveria ter sido ele, Sim. né? Aham. Mas Daí- uma conversa ali, achou melhor. Foi. Eu falei que a gente... e tem a nossa filha também, a Maria. É. Então, tinha um monte de coisa em jogo, assim, É um na projeto de época. vida Era e pro- negócios, né? Exato. Então, quando a gente decidiu, vamos. Tanto é que eu pedi... Numa quarta-feira eu saí. Perfeito. Na outra quarta-feira ele saiu. E eu lembro Então, também, foi uma semana, assim, que a gente... vamos encarar e iniciamos isso, agora vamos até o fim, né? vamos até o fim. E foi muito... eu lembro que a gente conversou na época que vocês foram a Nobre, inclusive, acho que foi no final do dia ainda, né? A gente Foi, tava lá, eu e você, foi. a gente teve essa reunião. Desse período que vocês começaram a vender pizza, até iniciar o projeto mesmo, demorou quanto tempo? 4 meses. 4 Foi meses. rápido. Foi. É que nasceu a vontade do coração, ninguém mais tira, né? Ninguém mais tira. E aí vocês iniciaram na casa de vocês mesmo? No fundo No- da casa da minha mãe. Ah, tá. Entendi. Compramos só uma mesa Aham. e um forno. Um forno. E bora. A gente usava a louça dela, os Meu talheres olha, dela, só a história- que geladeira história dela. A gente linda. quase... Ela tinha acabado de comprar uma geladeira, coisa mais linda, de inox lá. Aí vocês falaram, essa mesmo. Daí, enorme, gigante. Daí, um dia, estourou tanta massa dentro da geladeira dela, começou a vazar. Ela Nossa. ligava pra esse aqui e falava assim, as massas aqui, os negócios tá feio, tá crescendo. Que bonitinho. Eu ia trabalhar, ela falava, eu não vou ficar cuidando dessas massas aqui não. hein? Você que lute, né, Sérgio? Mas Empurrando a porta era da tão geladeira. legal. Nossa senhora. Que a gente acabou saindo... a gente tinha a nossa casa, mas a gente, nesses 4 meses, ficamos praticamente dentro da casa da mãe dele. Então, a gente dormia lá, a gente vivia O esse negócio, projeto. né? A gente vivia, corria atrás e vamos ver preço e não sei o quê. O que vai E precisar estratégia de comprar. venda, como é que vai fazer? Aham. E como que a gente vai fazer e tal. E nesse período vocês continuavam vendendo só para amigos ou já tinha aberto canal de vendas? Não, abriu o canal de vendas. Ah, nessa época você Foi já quando tava, a né? gente, Daí a gente... Já se chamava Fratello ou não? Sim. Lá, é. Desde Se o começo. chamava, a gente comprava a caixa lisa e a gente carimbava. Ah, Custo. Aham. Perfeito. Comprava uma caixa, assim. Daí a gente mandou fazer os carimbos. E todo dia.
Claro que a gente não carimbava um monte de caixa, né? Era umas O que saía ali, né? Eram umas 20 caixas e só ainda vocês- sobrava 10. E só vocês dois na produção, só vocês dois na produção. Sim, a irmã dele Dois e também. As famílias ajudando. A irmã dele, a Sueli, estava diretamente com a gente. A mãe dele cozinhava Que pudesse ali. frango, Ela só não queria cuidar das massas, mas... Tava com medo, né? Ela cozinhava o frango, ela desfiava pra nós e tirava tudo. Então, eu lembro História que... linda. A família dele super abraçou mesmo a causa. Sim. Queria Só que vocês crescessem, né? Só que quando a gente tava nesse período, vamos procurar um ponto comercial, daí a gente viu que precisava um pouquinho mais. Precisava o quê? Eu precisava da minha irmã, contadora, para ser auxílio, né? A Manu, que A Manu, fez a gente que- se conectar. Que toda a vida sempre, desde o começo, ela sempre ajudou a gente muito. Como ela é professora, não tinha como ela ser a nossa contadora. Então ela falou, eu vou te indicar a Noble. Maravilhosa. A Manu foi nossa veterana na faculdade, então a gente queria esse vínculo na UEL. E a Manu falou, não, você vai lá pra Noble e eles vão ajudar vocês. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui lá, que a gente foi conversar com vocês, foi no dia que a gente foi no Itaú também, você lembra? A gente foi pedir empréstimo. Só resolver negócios, né? Hoje eu vou sair pra resolver coisas. Não, a gente tava muito decidido. A gente foi ver o ponto comercial, a gente foi no banco pedir empréstimo, Foi visitar o contador. a gente foi no contador, então a gente sabia o Legal. caminho A construção, né? da construção. Mas assim, são processos e recebemos muito não também, né? Com certeza. Começo de isso, negócio, né? não tinha nem CNPJ aberto Não tinha ainda. CNPJ, né? Foi não lá tinha no nada, banco. tudo sujo. Chegamos no banco sujo. Que a gente ia ido ver a sala, né, e tal. E carrega daqui, carrega dali. E eu lembro que aquele dia... E no final da noite ainda a gente foi trabalhar, não foi? Foi vender pizza, não foi? No fundo da casa da sua mãe. Fomos vender com É porque daí a gente... muita dificuldade. A gente aumentou, assim, vamos supor. Vendia só um dia na semana. Daí a gente passou sexta, sábado, domingo. Começou a Daí a gente aumentar o número passou de dias. Quarta, quinta e sexta, sábado, domingo. A gente foi Sim. aumentando os dias da semana pra... Então, assim, começou a produzir... Eu e ele pegando fogo, né? É que Todo dia. a produção de um dia é uma coisa, a produção de 2 dias já aumenta Nossa. totalmente a mais, demanda, né? Vai Fora dobrando, que né? a gente também comprava todo dia pra produção. Não era assim, não fazia... tinha um estoque, Não é igual né? hoje, né? Hoje Sim. é tudo planejado. Planejado. Antigamente, não. Bacana, Ia no né? mercado, lá no Atacadão, nos atacados de Londrina. Vamos precisar de 2 peças de queijo? Então, comprava 2 pecinhas de queijo. Legal. O controle de estoque ali por causa do fluxo de caixa e tudo mais, né? Nem tinha, né? Com certeza. E o nome da Fratella, assim, tem algum significado pra vocês? Tem sim. A palavra fratello, em italiano, ela expressa muita coisa, sabe? Ela é um sentimento, ela quer dizer amigo, ela quer dizer família. Na Itália usa-se muito um falar, assim, buongiorno, fratello. Legal. É tipo assim, eu vou te abraçar. Que legal. É uma coisa assim, Aham. é uma palavra linda. Sim, é bonita E mesmo. procurando, como que vai ser? Pizza do Japa? Não combina quê? muito, né? Gente, essa hora do brand que a gente fala, né? É difícil, né? Porque Não, e eu ficava, gente... pizza do E nesse procurar o nome, Aham. a Manu, que sabia mexer no Canva, já Certo. tava lá procurando. Já tava fazendo Uma logo, logozinho, tudo, vamos né? fazer uma logozinho, você precisa ter um Instagram e tal. E eu falei, nossa, como que vai ser o nome? E eu olhava pra ele, como que vai ser? E eu pensava em nome que fosse fácil e a pessoa tinha Forte, que gravar. né? Aham. É, que a pessoa conseguisse... Fosse fácil pra ela, né? A pessoa tem que gravar. Pizza do Japa, mas pizza do Japa. Daí Eu ficava, achei não. legal o nome do Fratello, porque você explicou assim, é uma fraternidade, um abraço. Nossa, no muito... Eu cliente. achei lindo. É. Perfeito. Porque o significado da palavra é bonito. Isso, e diz também, por exemplo, além do amor e do carinho que vocês atendem cada cliente, em cada alimento que vocês oferecem, essa união também da família de vocês. A Manu ajudando com a logo, a Total. tua família ajudando com a produção. Total. Isso diz um pouco também sobre a vocês, não só o que vocês... E daí isso automaticamente se transparece para outros, né? Total, é isso mesmo. Esse é o significado da Fratello. Principalmente o nosso público. Qual que é o público que a Fratello quer atingir? Famílias. Que legal. É uma empresa familiar. A gente quer... O nosso público principal é familiar também. A gente quer... Tanto é que hoje a expansão da Fratello é para receber famílias. Perfeito. Olha. Não Já é vem de encontro que vocês queriam desde o início, né? tudo do início. É para poder ter a família dentro E servir da de melhor empresa, forma. porque eu queria minha filha lá comigo, eu queria levar ela, eu quero que ela esteja presente. Chega, sabe, dessa coisa, que nem ela falava assim pra mim, mamãe, você não fica comigo. Hoje em dia ela tá até enjoada de mim. Hoje ela quer ficar em casa, ela não quer mais ficar na Fratello, de tanto que já ficou, Sim, sabe? perfeito. Mas ela tem esse E é uma porta honra aberta. você ter uma Filha, onde você quer empresa, ficar hoje? Você que escolhe. Sim.
E isso para um pai e para uma mãe é precioso. Não tem preço. Não tem preço, Não tem né? preço. A gente tem colaboradores hoje em dia que também, se não consegue com quem deixar o filho, a gente abriu Eu as lembro, portas, é isso, a gente sabe e da você história. pode trazer seu filho, e seu filho fica lá, e Se Dá conseguir um uma- jeito, né? Se A conseguir gente ter dá uma um vaga jeito. pra ele, a gente vai conseguir, né? tá precisando de De trabalho. trabalho, a gente vai dar um jeito. Que bacana. Então a gente é família. Legal. E dessa etapa que vocês estavam lá na cozinha atrás da casa para o primeiro ponto da Fratello, foi quanto tempo? Como é que foi essa transação daí? Agora vamos sair daqui pra gente ir lá pro... Pegamos um empréstimo, demorou aproximadamente uns 3 meses. Foi. Foi muito rápido também, né? Foi O muito crescimento de rápido. vocês, né? Foi. Porque Eu a acho que gente foi correr atrás de orçamentos para montar a cozinha, né? Uhum. Sim. E com essa inexperiência de correr atrás de orçamento, demorou um pouquinho mais. É. Mas o bom é que vocês já tinham experiência na área, né, de restaurante. Isso, Sim. então eu acho assim, que foi o diferencial de vocês também, Sim. né? Ele na cozinha, eu na frente, que eu falo que eu sou gerenciamento, frente de caixa, né? aham, Então, a gente juntou o útil ao agradável, sim. mas Quando fica quando na é nosso, frente eu vou falar um mesmo, negócio, É gente. difícil. Quando é nosso, é diferente. Não Sim. adianta, que parece que tudo que eu É que já a gente não é aprendi, imparcial, que eu né? já estudei... Parece que some, né? Fiquei Foi na- por água Sabe abaixo. a tela preta? Sim, sim. Aí eu lá, telinha preta. Pane. No sistema. Daí muito, muito, muito quem me coloca assim no chão é o Sérgio. Uhum. Porque ele é muito inteligente, muito assim, cabeça. Centrado, eu sou muito explosiva, né? Teve um fato que aconteceu uma vez, eu vou contar pra vocês. A Fratello é do lado de uma grande loja de açaí aqui de Londrina, Tá, ali no sim. aeroporto. Era do lado dessa grande loja de açaí. E a gente escolheu esse ponto por causa deles mesmo. Porque a gente queria o quê? Abraçar Referência. aquele cliente. Claro. Que já e- tá ali, né? Que tá ali e tudo. E claro que o ponto era bom, assim, era pequeno, mas pra nós era gigante. Nossa, para o início ali, Pra né? iniciar, nossa, e a gente preocupado com o aluguel era caro pra nós, a gente não tinha como pagar aquele aluguel. Mesmo assim, a gente falou, não, vamos e vai dar certo. E esses clientes ali desse açaí, um dia a gente chegou num domingo pra trabalhar, a calçada tomada de carro. Daí eu, ai, mas que merda! Esse povo tá vendo que tem uma placa aqui, que aqui é um comércio, que empresa. não pode estacionar aqui. Esse povo é sem noção. Tá lá chupando sorvetinho e a gente não pode nem passar com as compras aqui, ó. Tem que ficar Como desviando. que eu vou produzir minha pizza agora? Como que eu vou produzir, não sei o quê. Daí o Sérgio escutando, né? E eu bufando. E ele só observando. Ele só observando, a louca da mulher dele. né? Aham. Daí, a pouco, ele chegou em mim e falou assim, amor, calma. Porque esses clientes que estão ali vão virar nossos clientes. Eu olhei- Aquilo já mudou totalmente a forma que você estava pensando. eu olhei pra ele e falei assim, ai, meu Deus, segura minha boca. Daí eu abaixei a cabeça, continuei descarregando o carro com ele, e foi, vai. E me acalmei. Realmente me acalmei. Nisso, um dos carros chegou, a pessoa do carro veio, e eu tava ali ligando os computadores e tal, e a pessoa veio e falou assim, olha, moça, me perdoa, a gente estacionou aqui, mas a gente foi rápido, é só pra pegar um sorvetinho e estamos indo embora. Mas você tem um panfletinho? Meu Deus. Daí eu falei assim, tenho, vou te dar. Daí eu falei, me desculpei, eu falei, não tem problema não. Imagina. Capaz, Imagina. né? Eu já tinha na minha cabeça, ela nem sabe o que eu já tinha xingado ela. Né? Peguei o panfletinho e dei pra ela. Nesse mesmo dia, a pessoa mandou mensagem no nosso WhatsApp. Oi, eu sou a que estacionou na calçada de vocês. Galera, eu cheguei a arrepiar agora. Aham, eu queria pedir uma pizza. Ou seja, A hora que você leu aquilo... eu fiquei com vontade de chorar na hora. Sim. Não, eu até arrepiei a hora que você contou. Por causa da sabedoria dele, da calma dele, dessa paciência dele. Então, hoje em dia, eu não me estresso com ninguém, assim. Cliente quer estacionar nas calçadas, deixa estacionar. Quer fazer o que quer, pode vir. Perfeito. Mas é por causa dessa visão que ele teve. Ele teve uma visão tão ampla. Eu tava tão fechadinha na minha raiva ali, que eu não tava enxergando o potencial daquelas pessoas. Com Aquelas certeza. pessoas- E muitos dos clientes que passavam ali falavam assim, ó, eu vou pedir uma pizza aqui, mas eu vou ali tomar um sorvete e já volto pegar. Então, a gente... por que a gente escolheu lá aquele ponto? Por causa disso. E deu certo? Deu super certo. E nessa você já aprendeu Essa é uma muitos- dica. Quem quer começar o Tá seu lá. negócio... Tá ó, lá, ó. dica, escolha De um pouco... ouro. Um ponto comercial, gente, tem Fundamental, que, né? É fundamental. E ali, através do ponto, você aprendeu experiência com o cliente, que é o que você tá contando aqui Total, agora, né? Total. Nós já tivemos casos de clientes, né? Que tinha, assim, um excelente produto, mas o ponto comercial deixava a Apagava desejar. ele. Perfeito.
você não pode estar apagado, você tem que estar visto, você tem que ser... Então, ali é uma avenida, isso já contava, mas o que chamou a nossa atenção foi aquele... O A estabelecimento. gente passava de domingo ali, de semana. Lotado. Lotado. A varanda, eles têm uma varanda pra fora, um deck. Sim, é bem lotado, bonito. lotado. Ou seja, é um lugar que tem muito público potencial, tinha né? tinha público. E quem que vai? Da A visibilidade. gente só via criança, família, e falei, é aqui. E deu super certo, foi isso que aconteceu. Maravilhoso. O cliente passava por nós, tanto é que às vezes não comprava, mas pegava um panfleto, pegava o nosso contato. Então, assim, isso foi muito legal. E a Fratello... E são clientes de lá, né? Da Zona Com Leste. certeza. Que é a região que a gente Sim. mais vende hoje em Vende dia, ali né? o público, né? O nosso público forte é a Zona Leste. Perfeito. Pela proximidade, mas Pela também proximidade, pela entrega vende rápida. na cidade inteira, né? Total. hoje sim. Perfeito. Aí Isso eu vi o aluguel. O aluguel, um custo de 100% a mais da rua de trás. Só que eu falei assim, ali o custo de aquisição de cliente vai ser zero. Com certeza. Por estar porque- escondido. Ninguém passa, né, nessa rua de trás. A rua de trás ninguém passa. Que é a rua onde a gente mora, sabe? Foi estratégico também, né, Foi. nessa questão. E, Sérgio, uma vez eu me lembro que fui lá na pizzaria visitar vocês, você estava comentando com a gente sobre sistemas em relação à distribuição de vendas, como vender de uma escala... Porque vocês saíram vendendo para famílias e amigos, agora atender Londrina inteira, envolve entrega, envolve a pizza chegar boa na casa das pessoas, envolve questão de Logística. custo de entrega. Qual que é o maior desafio nisso tudo? Desafio no início foi querer vender a preço de concorrência. Você se Com a basear, se basear no preço- mercado, preço. Se de basear mercado. em mercado. sem vender na tua casa, digamos, né? A gente foi para uma sala que tinha aluguel, tinha os custos, a gente começou a contratar funcionário e também a gente queria vender barato com uma qualidade boa, né? Nossa, é uma conta que não fecha, né? Não fechava. Não fechava. Nunca fechava. Eu lembro que você comentou com a gente promoção de até pra gente tributação, né? Questão de Isso. refrigerantes Uhum. junto com o produto. Então foi muito escalável. Teve um crescimento Gigantesco, muito gigante. rápido, né? Só Muito que eu não rápido. sabia que quanto mais eu vendia, mais Mais dava prejuízo. prejuízo. Exato. Isso A é gente um... conversou bastante sobre isso, né? É um perigo. Esse foi nosso maior erro. Uhum. Aprendizado também, né? Foi o nosso maior erro e o maior aprendizado. Porque daí isso aconteceu tudo num período de 1 ano. Sim. Então a gente é um se perfil afundou. de vocês, A né? gente se afundou. Uma vez, vendia, vermelho. Vendia, vermelho. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa A estava errada. precificação. Precificação totalmente errada. Que é o que o Sérgio falou, né? Qualidade e preço muito baixo, né? Exato. Não dá pra vender uma pizza com catupiry, bisnaga catupiry, tá, gente? Ó, bisnaga Original. catupiry, original. 70 conto, faz 5 pizzas no máximo. Que legal, ó, tá vendo? Ó, vender- ó a experiência, como já dá. E Ó. vender a 35 conto. Não fecha? Fecha. Não tem E como, né? não tem como. Então, assim, o segundo ano foi o quê? Pra recuperar do ano passado. O aprendizado ali, né? Do erro que a gente cometeu. E foi dolorido porque tinha medo, né? Ah, vamos aumentar o preço e cadê? E a clientela? E se parar de vir, né? A clientela vai sumir. Aquele apego, e né? Tal, e não sei o quê. Foi quando o Sérgio começou a correr atrás e estudar. Ele foi estudar. E ele foi estudar Plataforma de venda, plataforma de venda, o iFood. ele logística de entrega. tudo. Ele começou a pagar consultoria dentro do iFood. Os Uhum. caras top lá de São Paulo que ele falou, Gerenciar negócios, né? ele falou, não, vou estudar. E como que a gente vai precificar certo e tal. E você vê, aumentou o preço e as vendas aumentaram. Que bacana. Então, assim, tudo aquele medo é porque a gente tava fazendo errado. Sim. Perfeito. Fica com medo E, mesmo. e olha, com medo. vocês têm um ótimo produto, então assim, é só uma questão de tempo para as pessoas conhecerem, é uma questão mais de marketing, né? De você conseguir chegar até as pessoas, né? Mas graças a Deus, até aquele público que Iniciou com vocês? iniciou com a gente, que Tá era até só hoje. grupinhos de bairro, grupo do nosso condomínio. A gente só não tinha iFood na época ainda, Uhum. sabe? Então Tão a em gente, alta, né? a gente colocava nos grupos do bairro, os dias da semana que a gente ia atender, e aquele pessoal veio vindo e são clientes até hoje. Hoje, eles não estão mais pedindo pelo WhatsApp, eles pedem já diretamente no iFood ou diretamente no nosso aplicativo. Pelo produto que vocês têm, pra quem vocês é, o amor que vocês entregam em cada pizza, eu tenho certeza. Sim. E essa vontade agora de partir para o atendimento presencial, como é que tá essa ansiedade, essa expectativa, ou seja o que Deus quiser? Já teve um novo desafio, que foi
Fratello Pizzaria virou a Fratello Burger também. Verdade, já Sim. estamos por um tópico, é verdade. Como é que foi essa transação também, Sérgio? Conta um pouquinho pra gente, um novo produto agora na linha de produção. Então, no início foi difícil. Comprei hambúrguer de São Paulo. Hambúrguer de São Paulo, que eu achei que ia ser o melhor. Black Angus. Atrás do melhor que o mercado podia oferecer. Tudo de melhor. Sim. Comprei... E esse gosta de comprar, viu? Comprei 1.200 hambúrguer. Só pra Numa começar. compra só. Uma compra só. Ele Estoquei é a doido. geladeira. O bacana é que você acredita, né, Ele Sérgio? acredita demais. 1.200 Vamos comprar hambúrguer. prato agora esses dias. Aham. Ah, quantos pratos você tem? Ah, tem 200 e pouco. Tá. Quero todos. Nossa. Esse Sérgio gosta Eu disso. só olho assim, a vendedora veio depois quietinha assim. Ó, vocês vão voltar aqui pra pegar copo, talher, me chama, tá? Porque ela viu, né? Tipo, esse potencial gigantesco, Me né? chama, tá? Ela me deu um cartãozinho. Me chama, tá? Me chama tal pessoa. Mas acredito que empreender é isso. O que que é Tem isso que pra você acreditar também, Sérgio? também. Acreditar que vai dar certo. Sim, sempre acreditar e... O lanche é questão que eu arrisquei tudo, eu falei, vai dar muito certo. E os primeiros dias deu muito errado. Deu muito errado. Primeiro dia não vendi nada. Não. Segundo dia vendi 2 lanches. Oh, beleza. Com aquele estoque lá. Com aquele estoque, 1.200 hambúrguer. 1.200. Eu falei, o que eu vou fazer com 1.200 hambúrguer? Com data de validade, hein? Aham, então. com certeza. Eu falei, eu não sei o que eu tenho que fazer pra vender isso aí. Comprei tudo melhor, churrasqueira, broiler pra fazer. Foi. Tinha uma produção pronta pra atender. Pronta pra Foi. atender. E a gente não sabia fazer lanche. Ah, depois Porque você descobriu. porque eu olhava vídeo na internet, eu falava, vou fazer igual esse cara aqui, Vai ficar igualzinho. pra ficar igualzinho. É. Só que não atendia Ah, a gente o foi público. visitar uma churrascaria, Hamburgueria. Uma uma produção. hamburgueria em São Paulo, de um dos caras que ele viu os vídeos. Aí a hora que chegou lá era totalmente diferente o Não, processo. lá, Totalmente ok, diferente. lá funcionava. Chegava Uhum. na gente aqui, vixe. Final Mas você do fala dia, questão de sabor ou a questão do... por que você acha que não saiu, não saía assim? Questão do sabor também, só que final do dia, meu Deus do céu, como que eu vou limpar essa grelha? Ah. Como que eu vou entregar o produto num tempo adequado ali para delivery? Nossa. Porque a gente tinha um hambúrguer congelado, na hora que ia preparar, e o lanche saía com 30, 40 minutos. Muito lento. Muito lento, Muito lento. muito lento. Aí eu falei, eu tenho que otimizar mais, entregar o padrão e o tempo, né? Uhum. Tem que juntar os dois. Então, comecei a mudar tudo. Pão, hambúrguer. Foi. Os hambúrguer que eu comprei foi tudo pra janta. A broiler maravilhosa que ele tinha comprado, que é uma churrasqueira, Certo. sabe, de grandes Aham. hamburguerias. Que demora uma tonelada de tempo pra fazer um hamburguinho. Falei, Funciona não. em outros tipos de É, público, outro, né? é uma Tipo- outra vibe. Não, pra delivery, eu acho que não rola. Entendi. Não, a gente vai se descobrindo, né? É. O que funciona não funciona, como vocês aprenderam na prática, né? Aí mudamos para um hambúrguer mais baixo, mudamos para uma chapa, compramos um toaster que sela o pão em 7 segundos. Até minha sobrinha de 13 anos sabe preparar o padrão. Uhum. Sabe? Dosador de maionese, uma apertada, 30 ml. É estilo de Você um fez fast uma, food, você né? fez uma linha de Sim. produção mesmo, Uma né? linha- Foi, produção. foi. Uhum. Então o cliente paga pelo que ele sabendo que ele vai receber. Que legal. E Sérgio, aí acho que muita gente passa por essa situação, principalmente na área de alimentação. É muito difícil você colocar um novo produto na produção já com um em andamento assim que já tá dando certo? É muito difícil? Muito difícil porque para você analisar quantidade que vai sair, você não tem uma Parâmetros. base. Não tem uma base de quanto que vai sair. Então você coloca um cardápio, coloca um sabor novo. Pode ser que gira, tipo assim, tenha um gasto mensal de R$ 1.500 parado ali. Então tem estoque parado, Dinheiro, custo, né? dinheiro, custo, e pode ser que saia, pode ser que não saia. Perfeito. Eu tô há um tempo falando pra ele que eu queria colocar hot dog. Quero Uhum. lanche com salsicha. Daí ele vem e me explica, amor, ainda não dá. A gente não tem condições de pôr mais um freezer. Na porque, linha assim, de produção. É porque assim, não é só pensar, vou comprar uma salsichinha, um pão diferente e vou fazer o... É muito Uma outra simples, é uma Isso é eu não tenho conhecimento, então pra mim é só eu falar pra ele, ó, eu quero um Encaixa lanche na com- produção aí. E põe aí. Não é. Se vira. Daí ele vem e fala, não, amor, ainda não dá. Tempo, pessoas, Pessoas... suplementos. aham.
Tem muito cliente que fala assim, por que vocês não fazem esfirra? Ah, tá. Porque eu preciso de mais um freezer, eu preciso de mais... A produção de esfirra é diferente de pizza, né? Mexe com toda a sua estrutura dentro da cozinha, né? Exato, Não é eu tenho simplesmente eu tenho oferecer que o montar produto, mais né? um quadradinho ali que vai ser só de esfirra. É uma esfirraria mesmo. Daí vai ter porque assim, a cozinha nossa é separada. A área de pizza, a área de hambúrguer. Agora estamos construindo a área de refeições. Que legal. Então não é todo mundo bagunçado. Sim. É tudo separadinho, é tudo bonitinho. É uma cozinha industrial mesmo. Não, e eu lembro no antigo espaço que vocês estavam, que era tudo certinho, assim, a produção, né? Era milimetricamente pensado e calculado, né? Sim. E apertado. Verdade. Não, Sim, justamente por causa do espaço. justamente. Vocês otimizaram tudo, né? Tudo. Era muito apertado. Nossa, muito apertado. Que bacana. Precisava de mais uma pia, não tinha condições de pôr mais uma pia. 38 metros de cozinha, Muito bem aproveitados, né? muito bem aproveitado. E a Até gente o não teto. tinha teto também, o teto era baixo. Nessa primeira fase, vocês teve aquele momento que vocês pensaram assim, deu certo? Teve aquele momento, tipo, um dia vocês fecharam a produção, bombou de vendas, porque sempre os empreendedores têm um dia que a gente pensa assim, tipo, deu certo. Porque a gente sempre tá no dia a dia lutando, né? Tentando fazer o melhor a cada dia, mas teve um dia que vocês falaram assim, deu certo. Teve. É emocionante. Não, mas é isso mesmo. São histórias que motivam a gente também e outras pessoas se inspirarem também, né? A gente tinha acabado de completar 1 ano e a gente foi pra Expo Pizza, que é o maior evento de pizzarias da América Latina. Acontece em São Paulo. Foi há 2 anos atrás. Tá. E um dia, no dia da pizza, dia 10 de junho, a gente tava lá em São Paulo, a gente acordou e descemos pro café e depois tinha que ir pro evento. E era muito legal, né? Eu tava... Tipo assim, vislumbrado. Nossa, gente, É. sabe quando você vai num shopping e você tem R$1.000 pra gastar? Era eu naquela Expo Pizza. Eu não tinha R$1.000 pra gastar, mas parecia que era um shopping. com tudo Era um que tinha shopping. de mais... Não, os mais foda do Brasil. Os tava eventos lá. em São Paulo são Mas que bacana. extraordinários. Os caras mais participar de um evento foda do desse, né? Brasil, aquele cara que faz o forno que a gente comprou. Que a gente tem lá o forno daquele cara. E você ficava assim, você ficava chocado. E os caras fazem pizza na tua frente, assim, ó. Uma facilidade, Com né? facilidade, dá pra você provar. E você fala assim, vou levar pra casa. É porque são pessoas que a gente se inspira, muito né? legal. Sabe, grandes fornecedores, Sim. sabe, assim... Grandes marcas, tudo, né? Grandes marcas, tava tudo lá. E nesse dia, a gente tava tomando café. Eu peguei e recebi uma mensagem no meu celular de um amigo meu. Lália, você não sabe da maior. Tá na internet. Vocês... aqui em Londrina, vocês estão entre as 3 melhores pizzarias deliveries. Meu Deus do Eu falei, céu. mas quem publicou ele? Aham. O Bonde. Daí eu falei, da onde que veio essa matéria? Daí fui pesquisar. Aham. Então, mas como assim? Quem que divulgou? É. O iFood. Cara, Gente. O iFood. O maravilhoso isso, Lália. o Maior maior plataforma. plataforma de vendas. Distribuição, assim, né? de Brasil. delivery, que eu falo assim, delivery, tô falando de Sim. delivery. Uhum. Diz que a gente tava entre as 3 melhores pizzarias delivery de Londrina. Aquilo foi... Esse aqui não me falou no dia, ele me falou depois. É 1 ano depois. 1 ano depois que aconteceu isso. E daí, nesse dia que a gente recebeu essa mensagem de um amigo meu, a gente foi pro evento e passamos aquilo lá, tá ok. Aham. A gente sabia que tava no caminho certo. 1 ano depois, a gente já tava, né, na pizzaria ali, enfiando os hambúrguer pra vender. Ele pegou e me contou. Ele falou, amor, sabe aquele dia lá? Eu falei, aquele dia lá eu tinha falado pra Deus assim. Bonito. Que se a gente tivesse, se fosse pra dar certo, que ele mandasse um sinal. E veio. Daí eu falei assim, e qual foi o sinal? A gente recebeu o prêmio do iFood, que a gente estava entre as 3 melhores pizzarias de Londrina. Então, eu sem saber das conversas particulares dele com Deus, ele Da pediu, fé, né? ele pediu um sinal. A gente vai dar certo, Deus? A gente tá no caminho certo? Porque não é só a empresa em si, envolve muita coisa. São famílias que a gente alimenta, são bocas que estão ali dependendo da gente. A nossa A própria família, né? sim. a nossa filha. Então, Que bonito, Lália. É muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida. Não, porque essa pergunta também vem de encontro a justamente isso. Porque a gente leva tanta paulada mesmo no dia a dia, É. tanto desafio, que às vezes a gente fica, mas será que tá valendo a pena? A gente tem essas reflexões com a gente mesmo, né?
Então, eu acho bacana isso, essa conversa. É sua fé, né, Sérgio? Também que demonstra isso. A sua fé também que dias melhores virão, né? Sim. Sim, sim. E eu sou bem, assim, bem transparente. Então, assim, eles sabem, né, que eu oro e tudo, mas eu fiquei tão feliz quando ele me falou isso. Perfeito. E quem não fica, né, Eu Lara? falei, Nossa. gente, olha só que menino. Imagina quantas pizzarias não tem em Londrina, né? Quantas abrindo e fechando, tanta gente. Daí ele me falou isso, eu falei, nossa, Que bacana. que legal. Então, a gente tá no caminho certo, sim, até porque Deus abençoa todo santo dia. Todo santo dia. Não tem um dia que a gente venda mal. Uhum. A gente todo dia vende muito E se bem. reinventa, né? E ele é muito criativo e... A gente percebe. Assim, o Sérgio, ele... Todo mundo ele comentou no escritório. Ele tem uma mentalidade, assim, pra frente, né? É Então, muito, assim... sabe? Ele é muito criativo e destemido. E tem coragem, né? Tem De colocar os coragem. projetos no papel e sair deles, né? Essa semana passada, ele falou assim pra mim, nossa, eu não consigo pensar pequeno. Mas isso E é eu maravilhoso. achei tão legal. Eu falei, olha, que bênção, E né? Sérgio, por algumas vezes a gente já se encontrou no escritório, na pizzaria, a gente, todo mundo junto aqui, a gente questionou você aí, o espaço físico, vai vir, não vai? E você sempre ficava, tá. E aí, como que foi? Você falou assim, vocês dois falaram, agora chegou a hora. A gente tava com medo, né? Não, o frio na barriga faz parte, né? Tava com medo. Pegar um espaço maior. Um Envolve desafio, atendimento. Atendimento, que é uma novidade pra gente. Né? Aham. Aí Mais tá- dinheiro. Tem que ter Capital, né? Tem que ter um aporte financeiro pra você poder montar uma estrutura Com dessa. certeza. E eu sempre falei pra ele, o dia que a gente montar, eu não quero xixi lento. Eu vou É, querer a altura sim, da eu- experiência Fratello, né? Que sempre Exatamente. foi, né? Se for pra continuar delivery, a gente vai continuar delivery, Que bacana. ok. Mas assim, pra atender ali, fazer qualquer jeito, eu não queria. Perfeito. E graças a Deus, ele também não quer. Tudo se Então, encaminhando. assim, pra mesmo, ele, mesmo objetivo, remando pro mesmo lado, né? Isso. Já estamos ansiosos pra Eu conhecer. também, vou estar lá no primeiro dia, com certeza, tá todo mundo convidado aqui, né? Com Sim, certeza. sim. Convidado. E foi muito Eu não difícil. vejo a hora de falar essa data logo. Ah, vem, galera, vem. Muitos empreendedores passam por isso também, Sérgio. Mudança de endereço. Como é que é a mudança de endereço de um estabelecimento de alimentação? Muito difícil? Muito difícil e eu botei na cabeça que eu só tenho que fazer. Porque se eu pensar, eu não ia fazer. Foca no final ali, né? No final, eu tenho que fazer acontecer. Sim. Porque uma nova cozinha, um novo planejamento, porque é uma estrutura. Agora Nossa, quanto tamanho que mudou vocês agora? A gente foi de 38 metros Ah. pra salão 220 metros. E a nossa cozinha hoje Misericórdia. tem... O barracão tem 170 metros. A cozinha... Nem sei. 10 vezes maior. 10 vezes maior. É muito maior. Porque Outro a gente- desafio, né, gente? Vocês também são rápidos, né? Eu acho que é o marco da história de vocês, ser rápidos, né? Verdade. É, mas Desde quando começou. Desde quando... É sempre muito Muito rápido. faz rápido. acontecer, né? Vai completar 3 anos, 28 de setembro. E o quanto vocês não cresceram nesses 3 anos, hein? E Muito. batemos um recorde de 225 pedidos em um dia, né? Nossa. De delivery. É pedido que não acaba mais, hein? É pedido. Por um, Imagina por um fazer- tamanho de 38 Então, metros é muito. É, com certeza. Se você pensa... Não sei quanto tem esse estúdio de tamanho, mas é um estúdio desse, menor, acho que até. E fazer 220 entregas. Não, mas era Muita muito coisa. bem organizado, assim, Número quando a gente extremamente foi lá expressivo de visitar. sucesso. Não, a gente ficou admirado Sim. com a estrutura Não, que você montou. a gente até comparou com o McDonald's, né? Porque de tão organizado É, assim tem que aquele era, filme, né? É, então. Qual é o nome daquele filme do Netflix? Não lembro não, mas... Tem um que conta a história de como eles montaram a estrutura, Sim, porque tinha que sim. funcionar, tipo uma linha de produção mesmo, É uma né? linha de produção. Todo mundo chegar pra trabalhar e falar, o que mudou hoje? Porque todo dia eu tava tentando encaixar as coisas no lugar. Sim. Eles já esperavam uma Encaixar. mudança, né? Mas isso é legal também, você coloca uma cultura que as pessoas se adaptam ao que a empresa tem no momento, né? E o Sérgio tem essa visão. Ó, se eu abrir a massa ali... Ele vê certinho o processo. Já, desde o começo até o fim. Do começo ao fim. Por isso que ele falou pra você a questão do lanche que você falou que queria colocar. Não é tão simples, Não né? é tão simples assim, colocar um lanche com salsicha. Uma visão sistemática, né? Por causa que, exatamente, a salsicha vai sair daqui, vai sair daquele freezer, ela tem que vir pra cá, daí vai pra condimentador, sei lá, vai pro fervimento. Nem sei o que faz um lanche. né? Perfeito. Tipo, a pessoa tem que fazer muito zigue-zague. E ele né? desenha isso muito bem na cabeça. Muito bem. E agora, você acha que é mais fácil, uma vez que você já tinha um produto de pizza, ir pra lanche e agora pra refeição, tá sendo mais fácil? Agora que você já colocou um novo produto na produção, pro terceiro é mais fácil ou não? Não, fica mais difícil. Pra animar os empreendedores. Muito mais difícil. Que agora a cabeça já fica mais...
abrindo mais o leque fica mais confuso. Então agora já é papel e caneta e... Agora planejamento, mesmo, né? Planejamento mesmo. Porque assim, normalmente quando a gente vai a algum lugar, a gente vê aquele cardápio enorme, a gente fala, meu Deus do céu, essa cozinha deve ser uma loucura, A gente né? pensa, a gente não entende muito, né? Mas a gente fala a quantidade e variedade de produtos pra você conseguir estoque isso, principalmente, Sim, né? sim. Não deve ser fácil. É. Por isso que o cardápio, o nosso cardápio, e quem tá aí no ramo de alimentos tem que pensar muito no cardápio. Porque assim, ó, desde o começo, a gente tinha lá, sei lá, 80 sabores. Alguns sabores já saíram. Ah, Que não tem saída. Não tem saída. Vamos supor uma pizza de rúcula com tomate seco. eu gosto, A gente hein? começou com ela. A gente fazia ela. Tinha ela no cardápio. É uma pizza boa. Tradicional, assim, né? Não funciona muito pro delivery. Ah, mas por causa da logística e tudo, né? da rúcula A em si. rúcula, ela puxa, né? Mas ela não tem tanto público. Ou seja, né? Você vai Ou manter a seja, rúcula lá. O tomate seco é um insumo caro. A rúcula que tem que ser fresca todo dia. Então, Nossa, todo dia, você abre de domingo a domingo, todo dia você tem que ter o fornecedor que vai te levar. Ou se ele não te levar, você tem que ir buscar. que legal, é lá, né? Então, assim... Essa visão mesmo, daí né? não saía. A tal da rúcula não saía. O Estragava tomate novo. seco, balde aberto lá, pagamos uma Não fortuna saía no também. balde. Um dia fomos usar, o baldinho lá tava oxidado. Então, assim, não funciona porque vende muito pouco. Isso. E de acordo com o teu público também, né? O que o teu público mais então, assim, pede, de 100 né? pedidos, vender uma... Não dá, né? Compensa, né? Como- E doeu pra Suplementos, tirar né? do cardápio. E doeu. E dói mais ainda quando chega um cliente e fala, tem rúcula com tomate seco. Fala, poxa. Mas- Daí você vai mas- explicar pro cliente, assim, você tem que ter um Entendi. jeitinho pra falar pra Uhum. ele. "Ah, a gente é delivery, funciona assim, assim, assado. Não é um sumo que a gente pode manter aqui porque não tem muita saída. Fresco, tem que estar muito Tem que fresco, ser né? fresquinho. Pra ter uma pizza de qualidade mas também, né? agora a gente vai voltar o quê? Vai ter atendimento presencial. Ó, a novidade, gente. A rúcula com tomate seco é uma pizza que sai no presencial. Sim, Vai exato. voltar. Rodízio geralmente serve rúcula com tomate seco. Se a gente vai servir, então é legal ter. Claro. Agora sim é legal ter. Mas antigamente, só no delivery Pro não delivery funciona. Chegou o né? momento, isso é uma estratégia que vai aprendendo com o tempo, A né? gente vai... Mas E o legal. cardápio tem que ser estudado todo dia. Não deu certo isso aqui? Sai, tchau. E o Lali Cai Sérgio, fora. vocês fariam alguma coisa diferente nessa jornada que vocês passaram até hoje, desde quando vocês abriram lá a primeira pizzada pros amigos e família? Mudaria alguma coisa nessa história? Não mudaria nada. Não. Não, também Ou acho que não. gostariam de ter ouvido ali no começo, pra não passar tanto perrengue. Que é o mais, né? Depois a gente comenta, né? Eu acho É, que... do início foi questão da Ele- massa. Eu sempre ouvia, tá bom, tá muito gostoso, Aham. tá perfeito. E o que tá gostoso, perfeito, a gente não se mexe, né? Só que eu falei, não, tá bom. Porque eu via que o pessoal não comia a borda. Ah, É verdade. Esse eu Sérgio joguei- sempre eu com um olhar joguei observador, né? Sempre, muito. Não fala nada, mas tá muito, observando. é verdade Falei, vou isso. fazer Uma a boa massa até pizza. Uma eles boa comerem a pizza borda. tem que comer tudo. Tem. Que aí aham. E significa que tá gostar da delicioso. massa. É verdade. É. Aí eu falava assim, ó, semana que vem a gente vai fazer de novo. Certo. Aí ele falou, não, mas desse jeito tá perfeito, o que você quer mudar? Eu falei, não, vocês Vamos não ajustar. comeram a borda. Então eu jogava muitos quilos de farinha fora, Perfeito. Olha. Até chegar no... até chegar. Foi eu muito assava teste. sozinho lá, Aham. 5 horas da manhã, eu falava, não tá bom. Foi mesmo. Muito teste. Mas é por muito isso que teste. vocês têm um produto de qualidade. Vocês não cansam até entregar a perfeição, né? Exato. Desde o salão que você tá comentando, desde o alimento que chega na casa das pessoas, desde a forma que chega, né? Que a gente já conversou também do delivery, os desafios do delivery, entregar uma pizza perfeita no Sim, portão da casa das pessoas, né? E dói, viu? E dói É. quando a gente não entrega. No Sim. crescimento a gente perde um pouquinho do padrão. Porque depois os equipamentos não aguentam, a estrutura não aguenta. Mais Então, investimentos, né? Mais investimento pra gente atender um público maior. Perfeito. Sim. E assim, no ramo da refeição, o que fideliza é a qualidade e esse... Tipo, não mudar o padrão, né? Um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro, Não né? pode, é. Tem Então. que ser... A experiência que ele recebeu hoje tem que ser a mesma e é escalonado. Tem que ser Aham. maior. Sim. Não pode ser uma experiência xoxolenta ali que ele É porque se você vende um produto ruim, a pessoa compra uma vez só e nunca mais volta. nunca mais né? volta. É. Então Perfeito. a gente conquista pessoas, não clientes. Isso, exato. Maravilhoso. E caminhando um pouquinho para o final, vocês dariam alguma dica assim para novos empreendedores, tanto na área de alimentação, ou se está pensando, de repente, se desconectar das empresas que estão hoje na CLT, que foi o caso de vocês, e que estão pensando num novo projeto, vocês dariam alguma dica para essas pessoas, baseado na experiência que vocês já viveram?
você quer plantar para colher, vai colher. Só que você tem que cavar um buraco fundo para sua árvore crescer maior. Nossa. Tem que enraizar primeiro. Tem que ser Estrutura bem, ali, né? uma estrutura bem... Um planejamento. Planejamento. Por isso é onde que a gente estava, nossas raízes já não crescem mais. A gente tá Chegou o mudando momento pra um de espaço buscar. maior É. para crescer e frutificar melhor. Perfeito. Verdade. E, assim, diferente de outros casos que a gente teve, né? Vocês tiveram a maior coragem ainda de saírem de onde vocês estavam para ter uma renda X para uma renda zero, né? E acreditar no Zero, negócio, né? E assim, também o que eu acho legal de vocês é que, assim, tô aqui na zona de conforto, digamos, que vocês estavam ali, já, a pizza, como a gente já comentou aqui, já tem os clientes fidelizados. Não, mas agora vamos pegar um outro BO, vamos atravessar a rua, vamos um outro estabelecimento, agora vamos abrir salão. Que lindo isso e dinâmico, né? Fazer, realizar sonhos, né, da gente também, não só as pessoas, mas de vocês, pessoal, também, né? Aí eu já pergunto também, qual que é o maior sonho de vocês? Você sabe que há um tempo atrás eu falava pro Sérgio, né? Eu falava assim, amor, a gente sabe que a Fratello alcançou o nível máximo a hora que a gente começar a atender a Gleba. Na hora que Era um parâmetro, né? tipo assim, a gente falou assim, ó, porque na Gleba tem grandes pizzarias, Uhum. grandes mesmo. Opções ali, né? redes, né? Redes, nome, pessoal de nome aqui. Eu falei, o dia que a gente chegar na Gleba, a Fratello tá... Pá. Aham. Eu falei, a mãe tá estourada. Decolamos. A mãe tá estourada. Eu falei, nossa, a mãe tá estourada. Hoje, vende muito na Gleba, vende muito no centro. Conquistou vende o público, muito né? na Zona Sul, vende muito na Zona Leste. A gente vê. Então, a gente... E vocês realmente... Calma que a mãe tá estourada. Amém. E vocês realmente, na minha opinião pessoal, têm espírito do que é o empreendedorismo. Isso. E não está satisfeita, vamos, não, já poderia ficar ali, já tem uma renda ali e tal, já tem um cliente fidelizado. Não, Sim. vamos em busca de mais clientes, mais problemas, mais... Mas... Nunca estagnar. Como diz o Sérgio, isso aí marcou minha vida, viu, amor? Um dia eu nervosa, eu sempre nervosinha, né? Incrível. E ele falou assim, amor, calma. Ainda bem que a gente tem problemas pra resolver. Imagina se não tivesse. Verdade. Maravilhoso. Isso aí eu guardo pra mim. E se eu vejo alguém sinal. assim, falar, ainda bem que você tem problemas pra resolver. Imagina se não tivesse. É um sinal de movimento, né? Aham. Porque assim, A tá vida é tudo muito parada, parado, né? não Não dá, pode né? estar estacionado. Alguma senão- coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada. A vida é assim, a natureza é assim, né? Isso. E, tá vendo? Parabéns. Esse homem... E aí, já para quem tá escutando a gente, quando que vai ser a inauguração dessa pizzaria? Quando que a gente vai poder lá já visitar? Já tem data? Não tem data. Não Tem data porque a gente tá dependendo de... Fornecedores. Fornecedor. Estrutura, A né? gente Parte precisa estrutural, agora né? da parte de movelaria, o buffet ainda não chegou, a gente tem a área kids que também tá sendo montada. Que bacana. Já fica o spoiler aí, né? Vai ser muito Sempre legal. oferecer a melhor experiência, que é o que você falou, né? Já que vai fazer, eu vou dar o melhor de Vou mim, dar o né? melhor. Os primeiros dias vão ser só os convidados dos clientes antigos. Ah, maravilhoso. Vai fazer um evento aí. A gente vai fazer tem que receber eles, né? Com Eles estão com a certeza. gente há tanto tempo. Tem cliente que eu sei de nome, que vai pedir, Que legal. vai pedir. E Caramba, é muito legal tem isso. que convidar eles, Sim. vir, né? Ó, um E rodizinho Essa na experiência faixa. agora, né? Nossa, bom Aí demais. sim, hein, Felipe? Será, Felipe? Rodízio não, vai ser um buffet de pizza. Ah, É, que fique bem diferenciado. Certo diferenciado, um né? buffet rodízio, vai estar ali. Claro. Tudo exposto pra você se servir à vontade. Que bacana. E E- pras pessoas... Pode falar. Tem alguma pizza preferida, assim? Da Fratello? A que mais sai, assim, ou não? Acho que você até falou também, tem um Tem. cliente lá também que é bem particular, né? Pede sempre a mesma pizza. É isso que você comentou comigo? Foi? Essa história Não, curiosa? é que uma das... Vou contar pra vocês, gente. Uma das Aham. perguntas era assim, ó. Quer ver? Pedido mais inusitado recebido. Quando eu li isso, eu ri tanto. Porque só me veio um cliente na minha cabeça. Aham. Tem um cliente nosso, clientão. Inclusive, ele é, assim, quase todo dia ele pede. De 7 dias na semana, 5 é Fratello. E esse cliente, ele pede pra deixar a pizza dele na lixeira. Pro lado de fora. Daí, os entregadores, de tanto levar e deixar na lixeira... E assim, ele pede ainda pra tirar uma foto. Você tem que tirar uma foto da pizza na lixeira. Que É uma diferente. pizza e uma coca. Que diferente. A gente põe lá na lixeira dele... Aham. Tira a foto, o entregador manda pra nós e a gente encaminha pro cliente a foto. Daí eu falo, ó, senhor... eu chamo- Chegou a pizza. a pizza tá na lixeira. Daí ele fala, tá bom. Daí os meninos pegam, deixam... vai embora. Eles falam assim, patroa, é pra deixar mesmo? Aham. Mas tem gente Nossa. aqui do lado. E eu falo, pode deixar. Um dia, os meninos mandou a foto. Tá.
patrô, vai deixar aqui mesmo? A lixeira tá lotada. Gente, isso pra mim é inusitado. Não, é demais. Daí eu Senhora. falei assim, mas é que assim, esse cliente tem algum probleminha, alguma coisa. Porque ele não gosta de... Ele não tem Contato com não, pessoas. Zero. Eu nunca vi ele. Tanto é como que eu vou mandar um convite pra ele? É verdade. Ó, quero te convidar. Ele vai continuar, porque eles vão continuar também forte no Zé Livre, né? Eu quero te convidar pra você vir na pizzaria. Tanto é que é uma curiosidade, todo mundo quer ver a cara dele. E todo ninguém mundo sabe. quer ver, porque ele é um querido, ele é Sim. muito educado. Se eu fosse integrador, eu ia ficar escondido lá esperando ele sair pra pegar pizza. Tem um entregador nosso que falou assim, eu fui até o final da rua e voltei. Daí eu vi um cara saindo, ele me viu, ele voltou pra dentro da casa. Não saiu. Nossa. Então Você eu acha acho que que vai ser ele fica estratégico, ele é mais esperando. Ele tá enigmático, ele é muito, ele é Clientes. sinistrinho. E um dia a lixeira tava lotada, assim, o entregador mandou pra mim, patrô, o que eu faço? A lixeira tá lotada, vai pôr aqui mesmo? Daí eu falei, tira a foto. Daí eu vi lá, do lado tinha uns fenos, sei lá o que era, acho que é grama, que alguém cortou a grama e botou lá na lixeira do homem. Inacreditável, né? Tipo, Daí eu falei assim, joga esses fenos por cima do ninho. e deixa a pizza Monta do meu um cliente. ninho aí e põe a pizza em cima do Do meu ninho. cliente. É, do meu cliente, não deixa... Legal. Daí montou um ninho. Olha, os entregadores ainda topam tudo, né? Lógico. Foi, pegou o feno. Dali a pouco chegou o entregador cheio de capim na roupa. Falei, nossa, o que aconteceu? Ele falou assim, aquele feno lá que você mandou. Tudo pra oferecer a melhor experiência pro seu cliente, né? E eu tirei a foto e falei assim, ó, tá no ninho. Tá no ninho. Foi muito legal. E esse é um pedido muito inusitado. E a gente nunca viu ele. E ele é um clientão. Clientão Fiel. mesmo. Fielzaço. E é bacana, né? Que vem da teoria de você atender o cliente como ele quer ser atendido, né? Sim, Se ele sim. quer deixar a pizza Do em tal jeito lugar, que bem ele- particular, né? Sim, é. E ele é muito legal mesmo. Que bacana. E onde as pessoas podem encontrar? Me fala o arroba aí da Fratello, o telefone de Ah, contatos, pra verdade, gente saber verdade. das próximas novidades, Onde qual vai fazer ser a os data de pedidos. inauguração, os pedidos atualmente. A Fratella tem o Instagram. Inclusive, a gente tá... Graças a Deus, todo dia a gente recebe... Crescendo, né? Crescendo. Eu A vejo. gente não paga nenhuma uma empresa de marketing, a gente não paga nada. Então, assim, os clientes que estão aqui, eu costumo dizer, é orgânico mesmo. É tá aqui porque quer tá aqui E eu mesmo. vejo você Sim. colocando, Né? você mesmo faz os vídeos, mostra os bastidores, né? Só eu. É muito legal. Então, é @Fratello Pizzaria Londrina. Uhum. No iFood também, é só colocar. O Fratello. iFood é Fratello Pizzaria, Fratello Com 2 Burger. L's, né? É, Perfeito. 2 L's. E É telef- facinho de achar. Telefone direto também tem pra fazer os pedidos. Tem tanto no link, né, da bio, mas se procurar no Google também vai achar a gente. Tá super tranquilo de achar na internet. Tá super tranquilo. É. Perfeito. E logo mais Fratella Refeições. Maravilhoso. Almoço e janta, né, Sérgio? Almoço e janta. A gente tá com Comidinha caseira. Bom a gente tá demais. com a vontade de manter a pizzaria. Vamos supor, vamos abrir, sei lá, 10 horas da manhã e não fechar. Uhum. Deixar ela o sim. dia todo aberto. Oferecendo todos os produtos pra cada hora do dia. É, e Você também... chegar e ter um funcionário, ter uma equipe ali. Ah, Pronta, quero comer né? um A lanche, refeição. um hambúrguer ou uma pizza no meio do dia, a Fratello tá ali. Com certeza. É. Quando tiver aberto, com certeza vamos almoçar lá também, Com né? certeza, fica ligado nos nossos O- Instagrams, a gente vai fazer bastante stories. É. Essa é uma ideia do Sérgio ainda. Ele falou assim: vamos fazer igual. Como chama de shopping, mano? Praça de alimentação. Praça de alimentação. Legal. Que fica aberta o dia todo O ali. conceito, né? Con- Sabe, até um Conceito. café da manhã com fatia de pizza. Eita, mano. Muito bom. Muito bem, gente. Gostaria de agradecer, foi uma honra a gente bater esse papo. Tenho certeza que isso vai ser inspirador para muitas pessoas. E acho lindo a história de vocês e a Noble é muito feliz em estar Com certeza. junto com vocês nessa construção. E é só o começo aí de... Vamos fazer muito barulho em Londrina ainda. Amém. A gente Obrigado. recebe esse carinho. Obrigada. Sim. Muito obrigado por aceitar o convite, tá? Pessoal que chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar a gente e até a próxima.